Poucos animais carregam uma reputação tão contraditória quanto o porco. Para alguns, ele é símbolo de sujeira e impureza, para outros, representa prosperidade e fartura. Ele está na mesa de milhões de pessoas, movimenta bilhões na economia e tem um papel importante na ciência. Além disso, ele é pop, principalmente entre as crianças. Mas ao longo da história foi rejeitado, proibido e cercado de teorias que moldaram essa imagem. Boa parte dessa fama surgiu há séculos. Mas será que essa imagem negativa ainda faz sentido? O que faz com que algumas culturas evitem o porco enquanto outras o celebram? De onde veio esse estigma que atravessa séculos é o que você vai descobrir agora no Pura Teoria. O porco é essencial na alimentação de milhões de pessoas, gera bilhões para a economia e ainda tem um papel ecológico importante. Mas mesmo assim continua cercado de preconceitos, uma injustiça com o pobre animal. Para muitos ele é visto como sujo, impuro e até amaldiçoado. Mas de onde vem essa fama? E mais importante, será que ela é merecida? A verdade é que boa parte dessa má reputação nasceu no passado, quando as práticas de criação eram completamente diferentes das de hoje. Sem controle sanitário adequado, muitos suínos eram criados soltos, alimentando-se de restos de comida e viviam chafurdando em lixo e fossas. Isso fez com que a carne de porco fosse associada a doenças e infecções, e era de fato, especialmente em tempos em que não existia refrigeração e os cuidados com higiene eram limitados. Mas esse estigma não se sustentou com o tempo. Porcos são, na verdade, animais extremamente limpos. Parece contraditório, né? Mas a realidade é que quando tem espaço e condições adequadas, os porcos evitam sujar o próprio ambiente e nunca fazem suas necessidades perto da comida. O problema é que, como eles adoram um banho de lama para se refrescar, já que não suam como nós, acabam sendo vistos como porcos no sentido de sujos. Mas na prática, o banho de lama funciona como um protetor solar natural e até como repelente de insetos. Ou seja, o porco é um verdadeiro estrategista da natureza. Mas a má fama do porco não vem só das questões de higiene. Em algumas religiões, a carne suína é proibida. No judaísmo, por exemplo, os porcos não atendem às regras dietéticas judaicas, que determinam quais alimentos são apropriados para consumo pelos judeus. Porcos não são ruminantes e, por isso, sua carne é considerada impura pelo Torá, o livro sagrado deles. No islamismo, o Alcorão classifica o porco como haram, ou seja, espiritualmente impuro, sendo proibido para os muçulmanos. Essas restrições religiosas ajudaram a reforçar a ideia de que o porco seria um animal maldito. Por outro lado, outras culturas enxergam o porco de uma forma totalmente diferente. No zodíaco chinês, por exemplo, o porco é símbolo de prosperidade, honestidade e sorte. Talvez por isso, há muitos cofrinhos em formato de porco. Quem nasce sob o signo de porco é considerado generoso e trabalhador. Além disso, na mitologia nórdica, o javali, que é um porco selvagem, era um animal sagrado associado ao deus Freyr, representando fertilidade e proteção. Ou seja, enquanto algumas culturas evitam o porco, outras o celebram. Aqui no Brasil, sua carne é bastante consumida, mas há quem ache que ela pode causar doenças, principalmente se já ouviu falar que alguém no passado adoeceu por causa dela. Mas gostando ou não do porco, é impossível negar o impacto econômico dos porcos na atualidade. Em 2024, a produção de carne suína no Brasil bateu um novo recorde, 5,36 milhões de toneladas. O consumo per capita também subiu, chegando a 19 quilos por habitante. E a tendência para 2025 é ainda maior. Espera-se uma produção de 5,53 milhões de toneladas. Além de estar na mesa de milhões de pessoas, o porco também conquistou seu espaço na cultura popular. Quer saber como? Em várias partes do mundo, o porco encontrou um jeito de brilhar na cultura popular, principalmente entre as crianças. Um dos primeiros que vem na minha mente é a história dos Três Porquinhos, aquele clássico dos contos de fadas que ensina que trabalho duro compensa. A história passou por gerações.
A versão animada da Disney fez tanto sucesso que até ganhou o Oscar de melhor curta-metragem em 1934. Depois disso, os porcos nunca mais saíram das telas. Quem não lembra do leitão da Warner gaguejando seu famoso bordão? Ou do Pumba, o javali atrapalhado de O Rei Leão, que conquistou o público com sua filosofia do Hakuna Matata. Hakuna Matata? É o nosso lema. Tem também a Miss Piggy, a porquinha mais diva de todas. E o fofíssimo leitão, o melhor amigo do ursinho Pooh. E que tal aproveitar agora para curtir o vídeo, hein? E tem história de porco para adultos também. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é uma alegoria satírica que retrata a revolução de animais em uma fazenda contra seus opressores humanos, simbolizando eventos políticos da Revolução Russa de 1917. A história explora temas de poder, corrupção e traição, mostrando como a utopia inicial dos animais se transforma em uma ditadura igualmente opressiva. E o porco está lá para nos assustar com seu controle e poder. E a nova geração também tem sua estrela suína, Peppa Pig. O desenho britânico virou uma febre mundial, traduzido para mais de 40 idiomas e tão popular que chegou a influenciar o sotaque de crianças em alguns países. Mas talvez uma das maiores reviravoltas culturais dos porcos tenha acontecido no futebol brasileiro. Durante anos, os torcedores rivais usavam a palavra porco como uma provocação contra o Palmeiras. Mas ao invés de rejeitar o apelido, a torcida decidiu adotá-lo de vez. E o porco passou a ser o mascote oficial do clube e um dos símbolos mais queridos do time. Os porcos já foram guerreiros, personagens e até motivo de orgulho para torcidas de futebol. Mas além da cultura, eles também são fundamentais para o avanço da ciência. Muita gente acreditava que a carne de porco era gordurosa demais e fazia mal para o coração. Mas esse é um daqueles mitos que não se sustentam mais. Com os avanços na criação e na nutrição animal, cortes como lombo, pernil e filé suíno se tornaram opções magras e ricas em proteínas, muitas vezes com menos gordura do que algumas partes do frango. A velha ideia de que carne suína não é saudável simplesmente não faz mais sentido. E quando falamos de culinária, é impossível ignorar o impacto da carne suína ao redor do mundo. Aqui no Brasil não existe feijoada sem porco. Nas Filipinas, o porco inteiro assado é prato obrigatório em festas. Na Alemanha, a carne suína está em salsicha e embutidos, que fazem parte da identidade nacional. E claro, tem o bacon, que talvez seja a maior prova de que os porcos deixaram de ser vilões para se tornarem verdadeiras lendas gastronômicas no mundo. Mas o impacto dos porcos vai muito além da cozinha. Eles também são fundamentais para a ciência e a medicina. O motivo? A semelhança de seus órgãos com os humanos. Hoje, porcos são usados em pesquisas médicas e até na criação de órgãos para transplantes. Cientistas já estão desenvolvendo técnicas de edição genética para produzir órgãos suínos compatíveis com o corpo humano, o que pode revolucionar a medicina e salvar milhares de vidas no futuro. Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: será que ainda faz sentido ver o porco como um vilão? Ele está na mesa de milhões de pessoas, movimenta bilhões na economia e ainda pode ajudar a salvar vidas. Talvez seja a hora de reconhecer que o porco não é só um dos animais mais importantes da história, mas também um dos mais injustiçados. Viscoso, mas gostoso. E aí, você gosta de comer carne de porco? Conta pra gente nos comentários. E se quiser deixar sua receita favorita à base de porco, pode compartilhar também. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E se você quiser saber o que faz com que alguns líderes queiram ser amados e outros temidos, clique no link que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!